Não consegue entrar. Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar este webinário dedicado ao roteiro para a neutralidade carbónica na dimensão florestal do mesmo. Aqueles que acompanharam o webinário da manhã sabem que a CAP realizou depois de manhã um webinário da mesma natureza, mas sobre as relações que se estabelecem com a política agrícola e em particular com a atividade agrícola. Da parte da tarde abordaremos a questão da política florestal. Estes webinários surgem um pouco em função deste calendário, tivemos a Conferência do Clima e, portanto, pareceu-nos que fazia sentido levar a cabo uma iniciativa sobre este tema. Passaram também 2 anos sob a aprovação do roteiro para a neutralidade carbónica 2050. Não será propriamente a altura de fazer um balanço do que está feito, mas será a altura de o relembrar e de verificar em que medida as políticas públicas e a ação dos agentes económicos, dos particulares, têm tido em conta aquilo que eram as linhas que estavam definidas neste roteiro. Como está estabelecido na resolução do Conselho de Ministros que o aprova em 2019, do dia 1 de julho de 2019, o traçar o rumo para a neutralidade carbónica implica um alinhamento das políticas setoriais com este objetivo de longo prazo, e é dito também que atingir a neutralidade carbónica em Portugal implica a compensação das emissões que não serão totalmente reduzidas nas outras áreas da economia através do uso do solo e da floresta. Atingir a neutralidade carbónica em 2050 implica o reforço da capacidade de sequestro de carbono pelas florestas e por outros usos do solo. É isso mesmo que hoje aqui vamos abordar, num conjunto de intervenções que envolve agentes económicos, portanto organizações do setor e também a administração, e iniciaríamos este webinário com uma intervenção de contextualização desta questão por parte da engenheira Nélia Aires, da Agrogés, que esteve envolvida no trabalho de preparação deste roteiro para a neutralidade carbónica no domínio florestal e na definição ou na consideração de diferentes cenários que na altura foram considerados para se poder atingir a neutralidade carbónica. É uma intervenção inicial de contextualização que permitirá depois compreender melhor o que todos os outros intervenientes têm a comunicar e dispensá-los de estar a retomar os aspectos, digamos, relativamente aos cenários do roteiro para a neutralidade carbónica no domínio florestal. Portanto, e sem mais delongas, eu passo a palavra à engenheira Nélia Aires. Muito obrigado. Muito boa tarde. Vou aqui compartilhar a minha tela. Peço que me confirmem, por favor, que se estão
a conseguir visualizar corretamente. Perfeitamente, Ora, perfeitamente. muito bem. Portanto, antes de mais eu queria agradecer à CAP o convite que me foi endereçado para fazer então aqui uma breve apresentação daquilo que foram as notas e os resultados do roteiro para a neutralidade carbónica em termos de cenários e exercícios de modelação do setor de uso do solo e florestas. Queria também cumprimentar os restantes intervenientes desta sessão da tarde. Portanto, como o João já disse, o roteiro para a neutralidade carbónica é um documento estratégico, ele pretende definir para longo prazo trajetórias de evolução da nossa economia, dos vários setores da economia, para garantir a descarbonização da economia portuguesa até 2050, e isto resulta diretamente do compromisso assumido pelo Estado português na assinatura do Acordo de Paris. E, portanto, no trabalho que foi desenvolvido, foram assumidos um conjunto de pressupostos de evolução demográfica, de modelos sociais, de perfil económico do país, nos vários setores da economia, e para o efeito foram estabelecidos 3 cenários distintos de evolução que foram transpostos para os vários setores, tendo por base um trabalho muito detalhado de caracterização da situação atual e que também foi consubstanciado com workshops participativos nos quais estiveram envolvidos diversos stakeholders representativos das várias fileiras, nomeadamente no caso da fileira florestal, todos os stakeholders que hoje estão aqui representados nesta sessão. Deixo-vos aqui este link onde poderão consultar depois também tudo o que foram os resultados destes workshops participativos no que diz respeito ao setor da floresta. Portanto, o compromisso que foi assumido por Portugal foi atingir a neutralidade carbónica até 2050, isto significa igualar as emissões antropogénicas de gases com efeitos de estufa com as remoções por sumidouros. Remoções essas que são garantidas pela floresta, pelo setor uso de solos e floresta, através do sequestro de CO2 que é alcançado pelo crescimento das espécies florestais, mas também pelo aumento de teor de matéria orgânica dos solos e também, sobretudo, pela diminuição das emissões resultantes dos incêndios rurais. Dados de base, portanto, o roteiro para a neutralidade carbónica foi elaborado em 2018, mas teve como ano base o ano de 2015. Em 2015, os solos florestais tinham uma capacidade de sequestro de 11 megatoneladas de CO2, mas a este valor tinham que se descontar, ou tiveram que se descontar, os resultados dos incêndios rurais e também dos outros usos do solo, o que resultou num balanço global do setor do uso do solo de cerca de 9 megatoneladas em 2015. Em 2015, portanto, neste ano de partida, as atividades de produção vegetal, animal e florestal não contribuíam para a neutralidade e para a descarbonização da economia. O desafio que nos foi colocado foi, então, o setor florestal nacional, de que maneira é que poderá evoluir para garantir a inversão desta situação. E, basicamente, as conclusões e a grande linha de ação que definimos foi, então, através do estabelecimento de medidas de ordenamento do território, de promoção do investimento e da gestão florestal, que fossem capazes de contribuir, por um lado, para o aumento das áreas florestais, mas também para o aumento da produtividade dos povoamentos florestais e, por outro lado, para a redução do risco de incêndio. De uma maneira muito geral, portanto, como foi dito, o roteiro para a neutralidade carbónica baseou-se na simulação de 3 cenários prospectivos de evolução: o cenário fora de pista, o cenário pelotão e o cenário camisola amarela. O cenário fora de pista era um cenário de continuação da situação atual, o cenário pelotão e camisola amarela, esses sim, cenários com objetivos de neutralidade. E aqui estão as características de evolução económica e social que foram assumidas para o conjunto de todos os setores. Portanto, no cenário fora de pista, um Portugal pouco competitivo, demografia em declínio, enfim, portanto, uma situação bastante parecida com aquilo que era o cenário base. No cenário pelotão, um Portugal já mais competitivo, com uma demografia ainda em decréscimo, mas menos acentuado, uma concentração da população nas áreas metropolitanas e uma evolução conservadora das estruturas de produção, mas com aumentos nos desenvolvimentos tecnológicos e eficiência das estruturas, entretanto, criadas, circularidade moderada da economia, adesão moderada a novas formas de mobilidade e uma agricultura em modo de produção integrada ou biológica.
Cenário camisola amarela era um cenário bastante mais ambicioso, é um cenário muito mais ambicioso, um Portugal muito mais competitivo, uma estabilização do saldo fisiológico, um crescimento das cidades médias e uma redução da concentração populacional nas áreas metropolitanas, portanto aqui um maior desenvolvimento das cidades, das pequenas e médias cidades, um maior grau de descentralização, maior empreendedorismo, maior circularidade da economia, maior penetração de novas formas de mobilidade, um predomínio no regime de produção biológica e conservação e um aumento significativo da valorização das externalidades e daquilo que nós assumimos como serviços dos ecossistemas. Relativamente às variáveis que foram consideradas para modelação no setor do uso do solo e florestas, são as que estão aqui projetadas, portanto nós consideramos como variáveis de modelação a evolução das áreas ardidas, a evolução da área de matos e da área de floresta, a composição dos povoamentos florestais, a produtividade desses povoamentos e a evolução dos outros usos do solo. E de uma maneira geral estes foram os pressupostos que foram assumidos em cada um dos cenários para estas variáveis. Portanto, no cenário fora de pista, um cenário bastante pessimista, onde era assumida uma área ardida média anual de cerca de 171 mil hectares por ano, as áreas ardidas eram sobretudo deixadas à regeneração natural, sendo que seria tendencialmente espaços ocupados por invasoras, folhosas invasoras. A regeneração artificial que fosse promovida seria para promover o desenvolvimento de povoamentos que alimentam as indústrias, portanto espécies produtoras. Haveria necessariamente perda de floresta para matos, portanto desflorestação, e face à recorrência dos incêndios e a intensidade cada vez mais agravada dos incêndios, o investimento em florestação ativa seria nulo. Com base naquilo que era o histórico e na referência atual, haveria uma tendência atual para a diminuição dos apoios à florestação com o eucalipto. Em termos de composição, projetou-se neste cenário uma diminuição das áreas de pinheiro bravo e de eucalipto, em consequência dos incêndios e do desinvestimento em florestação ativa, e um aumento nas áreas de folhosas, sobretudo de folhosas invasoras. Em termos de produtividade, eram mantidos os mesmos níveis de produtividade históricos, assim como os vários sistemas de ocupação do solo, segundo as taxas de evolução históricas. Era também referido neste cenário uma perda de área de pastagens. O cenário pelotão, já com um objetivo de neutralidade, era um bocadinho mais ambicioso. Aqui perspectiva-se uma área ardida média anual de cerca de 90 mil hectares por ano. As áreas ardidas serão sobretudo destinadas para a promoção das espécies das fileiras industriais, quer por regeneração natural, quer por regeneração artificial, portanto sobreiro, pinheiro bravo e eucalipto, sobretudo. Foi dado um maior... Portanto, foi assumida uma menor taxa de desflorestação, ou seja, perda de floresta para matos, e foi assumido um objetivo de florestação ativa, ou seja, de aumento de área florestal resultante de outros usos, de cerca de 3.500 hectares por ano. Este cenário era suportado pela premissa de serem mantidos e aumentados os apoios à floresta de produção. Em termos de composição da floresta, é um cenário onde se mantém a liderança da composição florestal atual, portanto dos povoamentos de pinheiro bravo, sobreiro e eucalipto, e um decréscimo das áreas de povoamento de outras folhosas e outros carvalhos. Neste cenário foram assumidos acréscimos de produtividade conservadores que seriam atingíveis gradualmente até 2050, e em termos de outros usos haveria uma evolução das áreas agrícolas em consonância com o cenário de evolução do setor agricultura, e uma conversão de pastagens pobres em pastagens biodiversas, com o objetivo de serem atingidos 200 mil hectares de pastagens semeadas biodiversas em 2050. Já o cenário camisola amarela era um cenário muito mais exigente, bastante mais disruptivo. Neste cenário foi assumida uma área ardida média anual de 63 mil hectares por ano. As áreas ardidas seriam sobretudo destinadas para fomentar uma floresta mais biodiversa, e daí serem promovidas a regeneração natural e artificial com espécies folhosas autóctones. Assumiu-se neste cenário que não haveria desflorestação, ou seja, perda de floresta para matos, portanto todo o uso de solo de floresta seria sempre mantido como floresta, e haveria um objetivo de florestação ativa de 8 mil hectares por ano. Este cenário seria então suportado pelo aumento de apoios aos serviços e à biodiversidade na floresta. Em termos de composição, registar uma diminuição das áreas de pinheiro bravo e de eucalipto,
como consequência da promoção de uma floresta mais biodiversa, onde predominariam espécies folhosas autóctones. Seriam garantidos acréscimos de produtividade mais ambiciosos, atingíveis gradualmente até 2050, e em termos de outros usos do solo, destacar aqui a conversão também de pastagens pobres para pastagens biodiversas, com o objetivo de serem instalados cerca de 250 mil hectares de pastagens semeadas biodiversas em 2050. Estes pressupostos e estas variáveis resultaram nesta evolução. Portanto, em termos de composição da floresta, o cenário fora de pista registra uma diminuição das áreas de pinheiro bravo, de eucalipto e um aumento de folhosas, sobretudo, outras folhosas, sobretudo invasoras. O cenário pelotão, com uma manutenção da liderança do pinheiro bravo, do sobreiro e do eucalipto e um decréscimo das áreas de outras folhosas e outros carvalhos. E o camisola amarela, com uma diminuição da área de pinheiro bravo e de eucalipto e um aumento das áreas de folhosas, sobreira, azinheira, outros carvalhos. Esta tabela são os dados, são os valores absolutos que alimentam aqueles gráficos. Eu não me vou demorar nesta apresentação, era só mesmo para ficar registado. Relativamente à evolução da área florestal, os resultados mostraram, com base naquilo que era a nossa modelação, que no cenário fora de pista iríamos ter um decréscimo acentuado da área de floresta em 2050, e no cenário pelotão e camisola amarela a área de floresta seria semelhante, no caso do cenário pelotão, ao ano 2020, e tendencialmente crescente e atingindo valores de 2015 no cenário camisola amarela. Relativamente à produtividade florestal, como eu disse, os acréscimos de produtividade que foram projetados eram atingíveis gradualmente até 2050, mas eles eram acréscimos médios e eles não eram assim significativamente exagerados, eram até bastante conservadores. Relativamente à evolução dos outros usos do solo, portanto, o cenário fora de pista registrou uma diminuição da área de floresta e de agricultura e um aumento da área de matos. O cenário pelotão, sobretudo uma conversão de pastagens pobres em pastagens biodiversas, que fez aumentar ali um bocadinho a fatia das pastagens. No cenário camisola amarela, o único onde a área de floresta poderia atingir valores semelhantes aos valores do cenário base, portanto, do ano base de 2015. E aqui então a tabela com os valores que alimentam aqueles gráficos apresentados anteriormente. Eu estou a tentar acelerar para cumprir o meu tempo. Relativamente à trajetória de emissões que resultou desta modelação, portanto, o cenário fora de pista era um cenário claramente não cumpridor do objetivo da neutralidade. Aliás, o próprio setor, o uso do solo e florestas, atingia um patamar de quase de emissão. Por outro lado, o setor o cenário pelotão e camisola amarela, esses sim já atingiriam algum objetivo de neutralidade. No âmbito da publicação da resolução do Conselho de Ministros, ao valor das 14 megatoneladas que os usos do solo contemplam, foi reduzido aquilo que era considerado que poderia integrar, e que no nosso entender fazia todo o sentido, integrar o setor agrícola como um todo, que foram os solos com agricultura e as pastagens, e daí o resultado final que foi alocado às florestas e outros usos do solo em termos de capacidade de sequestro em 2050, no cenário camisola amarela foram 13,4 megatoneladas e no cenário pelotão 11,8 megatoneladas. Aqui rapidamente só um resumo do que é que foram os vários cenários de neutralidade. Portanto, no pelotão, uma forte redução das áreas ardidas, que são maioritariamente reflorestadas com espécies de produção, a melhor gestão da floresta e menores perdas por incêndio motivam o investimento, o que associado a melhores práticas de gestão resultam em acréscimos de produtividade. A expansão da floresta é limitada, mas é focada em espécies de produção, e há uma conversão de pastagens pobres em pastagens biodiversas. No cenário camisola amarela, há uma redução mais significativa da área ardida média anual, como resultado de uma maior presença populacional no território e como uma consequência de novas dinâmicas sociais. O menor risco de incêndio traduz uma menor área ardida e gera mais confiança para um investimento florestal, o que associado a uma melhor gestão e a menores perdas promovem aumentos mais expressivos na produtividade dos povoamentos florestais. A expansão da área florestal é mais intensa, mas é mais focada em espécies de proteção, objetivando a obtenção de uma floresta mais biodiversa.
Este é a infografia que foi criada, então, para resumir o contexto do cenário Camisola Amarela, e eu gostava só de vos apresentar, para terminar, os exercícios de análise de sensibilidade que foram elaborados para tentar testar qual seria destas variáveis aquela onde, falhando um bocadinho, poderíamos correr maiores riscos. A primeira análise fez uma análise à variável áreas ardidas, portanto aqui tentámos testar qual é que era o efeito de não ter metas tão ambiciosas na redução das áreas ardidas, e chegámos à conclusão que para uma redução de cerca de 20 mil hectares nas áreas ardidas, isto refletiria mais ou menos 1 megatoneladas a mais ou a menos na capacidade de sequestro do setor. Quando analisámos as taxas de florestação ativa, não sendo tão ambiciosos na florestação ativa que se previa nos cenários, a variação não era assim muito significativa nos resultados em termos de emissões. Portanto, ela andaria muito próxima daquilo que era os resultados para o cenário base. Relativamente à desflorestação, também os resultados foram muito semelhantes, ou seja, assumindo que haveria mais desflorestação do que aquela que era considerada no cenário base, o resultado não era muito afetado. Relativamente às produtividades, se assumíssemos que elas também não seriam tão expressivas e os acréscimos de produtividades não seriam tão expressivas, os resultados mostraram que, de facto, a produtividade é uma variável que, de facto, tem um grande impacto na obtenção do resultado que se pretende de garantir que o setor uso do solo e florestas contribui para a neutralidade carbónica da economia. E pronto, e com isto termino. E eu agradeço imenso à Nélia, não só a exposição, mas como a contenção em termos de tempo. Penso que para a maior parte dos assistentes, o retrato para a neutralidade carbónica não é uma novidade, portanto já conheceriam, digamos, esta informação, pelo menos genericamente. Era, no entanto, importante ter este ponto de situação como ponto de partida para as restantes intervenções. Penso que resulta claro que menos que ambicionar o cenário camisola amarela não serve ao país, ou pelo menos acrescenta muito pouco, e que este cenário camisola amarela no domínio florestal tem essencialmente 3 vertentes que são importantes, que é a redução do risco de incêndio, talvez a mais significativa, o aumento da produtividade dos povoamentos e a expansão da área florestal do país, ou seja, arborização em termos líquidos, ganhos líquidos em termos florestais. Estes 3 domínios de intervenção são impactados de forma diferente pelas políticas públicas e pela ação e pela exclusiva ação dos particulares, sejam individuais ou empresas, e agora o que se pede aos restantes participantes é que façam precisamente essa avaliação e possam partilhar connosco não só as suas opiniões sobre o rumo que o país tem levado, nomeadamente em matéria de política florestal, na coincidência nestes aspectos, mas também partilhem connosco aquilo que é a atividade das entidades que representam e que têm significado para aquilo que nós hoje aqui estamos a avaliar. O primeiro desses intervenientes é o engenheiro Francisco Góes, da CELPA, da Associação da Indústria Papeleira, e que nessa qualidade, digamos, intervirá agora de seguida. Boa tarde. Partilhar qualquer apresentação que tenha connosco. Vou compartilhar aqui a minha tela, a ver se sou bem sucedido. Conseguem ver? Pronto, muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer à CAP a oportunidade de estar aqui em representação da CELPA para trocar ideias sobre a neutralidade carbónica e o rumo da política florestal, e muito em especial ao engenheiro João Soberal. A CELPA é a Associação da Indústria Papeleira e agrupa as maiores empresas produtoras de pasta, papel e cartão que operam em Portugal. São simultaneamente também os maiores proprietários privados florestais em Portugal. Para além da produção de pasta e de papel, e vários tipos de papel que estão aqui neste gráfico, que fazem com que Portugal seja o terceiro produtor europeu de pastas químicas e o maior produtor europeu de papel de escritório, os associados da CELPA gerem de forma ativa e responsável, e esta gestão é certificada tanto pelo PFSC como pelo FSC, perto de 200 mil hectares de território.
Logicamente que a maior parte deste está ocupado por eucalipto, mas não só, há áreas significativas de pinha-bravo, de sobreiro e de outras espécies. Pronto, eu, como o tempo é curto, deixo já aqui as mensagens-chave que gostava, que depois detalharei mais à frente, mas gostava já que de vos dar nota, porque a neutralidade carbónica não pode ser alcançada sem a floresta que temos, e nesta floresta inclui-se com grande expressão o eucalipto e o pinha-bravo, que são as espécies que fornecem matéria-prima às associadas da selva. Mas o que se nota é que, independentemente da espécie em questão, as ações de rearborização, cujas estatísticas são-nos providenciadas pelo ICNF, mostram que caíram para níveis muito baixos, e especialmente depois de 2017, coincidentemente com a Lei 77, de 2017, de agosto, que limita fortemente a cultura do eucalipto. Assim, em termos de florestação ativa, e aqui diretamente relacionado com o roteiro da neutralidade carbónica, e olhando só para este parâmetro do roteiro, nós estamos prestes a sair do cenário pelotão e a entrar no cenário fora de pista. Eu mais à frente mostro o gráfico, porque estamos com uma média de áreas arborizadas do Rejar 3.500 hectares, mas a tendência é de diminuição acentuada. Assim, na opinião da CELPA, a ausência de uma gestão florestal ativa e o escasso investimento florestal, por um lado, não potenciam o sequestro de carbono e, por outro lado, comprometem o estoque existente, porque o abandono, como sabemos, leva aos incêndios. Assim, e agora pondo o foco mais no eucalipto, que é a matéria-prima principal dos associados da CELPA, o ritmo de rearborização de eucalipto de boa qualidade que nós temos assistido é menos de metade do necessário que seria para repor a melhoria do potencial produtivo. Por outro lado, ou face a esta conjuntura e face a esta situação, desde 2019 que os associados da CELPA têm investido anualmente 4 milhões de euros em programas operacionais no âmbito do projeto Melhor Eucalipto, e este investimento tem sido feito em áreas de minifúndio, não industrial, ou seja, áreas que não são geridas pelos associados da CELPA, e envolvem muitos parceiros. Este investimento é complementar ao que as empresas fazem, quer nas suas áreas, quer também nos seus programas de fomento, que também também realizam. Pronto, aqui é um sumário dos cenários que já foram muito bem apresentados pela Nélia, sobre o qual não vou demorar. E aqui, indo à primeira mensagem-chave, a neutralidade de carbono carbónica não pode ser alcançada sem o eucalipto, nem o pinha-bravo. Isto porque estas duas espécies têm uma elevada adaptabilidade ao nosso país, têm altas taxas de crescimento e por isso têm efeitos positivos no curto prazo na remoção do CO2 e permitem também, por outro lado, alavancar investimentos em outras espécies de crescimento mais lento. A contribuição direta é no sequestro de carbono, através da taxa de crescimento, no sumidouro, resultante da gestão ativa das áreas florestais, conduzindo ao aumento do estoque na floresta, e depois uma utilização eficiente de produtos de longa duração. E depois há também o terceiro efeito de substituição, que resulta da utilização de produtos florestais, substitui outros de origem fóssil, como por exemplo o plástico, e também conseguimos, isto também consegue-se através do aumento de taxas de reutilização, reciclagem e de valorização energética. Aqui nesta caixa verde, provavelmente serão verdades de lapalice, mas convém relembrar que o setor florestal contribui para a neutralidade carbónica quando um crescimento florestal é elevado e o volume de madeira em pé é alto, o uso da madeira é eficiente, o ciclo de vida dos produtos de base florestal é duradouro, a floresta de produção é multifuncional e promove florestas de conservação, e a gestão florestal é ativa, equilibrada e diversificada. Mas será que isto se verifica? Analisando os dados do Rejar, como eu também disse no início, independentemente das espécies, e aqui o gráfico do lado esquerdo mostra os totais e o do lado direito tem detalhado por espécie, nota-se, particularmente a partir de 2017, que estas ações diminuíram bastante. E olhando para as arborizações, nota-se que a média desde 2014 é 3.500 hectares ano, mas no primeiro semestre de 2020, que são os últimos dados disponíveis, só foram feitos 1.500 hectares. Pronto, e desde 2019, também fruto da Lei 77 de 2017, que não há arborizações com eucalipto. Depois, quanto às rearborizações, a maior parte, temos 13.000 hectares ano, a maior parte é com eucalipto, mas também no primeiro semestre foram apenas verificados 3.700 hectares.
Pronto, ou seja, como eu disse, estamos a sair do cenário aqui, estamos a sair do cenário de pelotão e a entrar no cenário fora de pista, se olharmos apenas a este parâmetro da variação da área líquida de floresta. E passando agora aqui para o que é que se nota? Nota-se uma ausência grande de gestão florestal ativa e um escasso investimento florestal. Este gráfico aqui da direita mostra o peso das associadas da CELPA nas ações de rearborização. E nota-se especialmente também aqui desde 2017 que as associadas da CELPA, apesar de gerirem apenas ou de gerirem 5% da floresta nacional, foram responsáveis em média por quase 30% da área já aprovada. E se notarmos em 2020 foi quase metade da área total e passou os 90% se olharmos só para as áreas rearborizadas com eucalipto. Isto por um lado. Por outro lado, também o Inventário Florestal Nacional mostra que apenas 40% das áreas de povoamentos florestais apresentou algum sinal evidente de intervenção silvícola. Isto mostra, por um lado, que 95%, ou os donos de 95% da floresta não estão a fazer provavelmente o que deveriam, e mostra também que a ausência de gestão leva a que, para além de não potenciarmos o sequestro, estamos também a pôr em causa o estoque, porque o abandono, como eu disse, leva também a potenciar o aparecimento dos incêndios. E agora, pondo o foco especialmente no eucalipto, cuja é a principal fonte de matéria-prima para a indústria, e se olharmos novamente para o Inventário Florestal Nacional, há cerca de 250, 260 mil hectares que estavam em 2015 em terceira rotação ou superior, ou não tinham qualquer rotação atribuída, e que estão localizados em zonas de média, boa e alta produtividade. Fazendo uma conta simples, dividindo estes 260 mil hectares por 12 anos, nós teríamos que estar a rearborizar 22 mil hectares por ano, num plano teórico, para conseguirmos manter e melhorar este potencial produtivo. Acontece que o REJAR mostra que a média é de 9 mil hectares, ou seja, estamos a fazer menos de metade do que seria necessário nestas áreas de eucalipto. Pronto, faço isto, eu peço desculpa, estou a falar depressa para tentar também cumprir os 10 minutos. Face a este cenário, esta conjuntura, o que é que a CELPA e as suas associadas têm feito? Nós temos desde 2015 um projeto, que é o Projeto Melhor Eucalipto, que começou como um projeto de comunicação e foi financiado pela Operação 214 do PDR até 2018, mas face aos bons resultados, a indústria decidiu mantê-lo e financiá-lo a 100%. Este projeto pretende divulgar boas práticas de cultura de eucalipto a todos os interessados, através de partilha de informação, aconselhamento técnico e depois, mais recentemente, através de programas operacionais, porque chegou-se à conclusão que o eixo comunicacional, apesar de muito importante, não seria suficiente e teríamos que ter ação no terreno. Destina-se a qualquer interessado na cultura do eucalipto e pretende contribuir, logicamente, para a melhoria da gestão das plantações de eucalipto, tornando-as mais rentáveis e sustentáveis. E este projeto Melhor Eucalipto é dado como um exemplo no roteiro para a neutralidade carbónica 2050. Pronto, pois dentro do projeto Melhor Eucalipto, como eu disse, temos os programas operacionais, um dos quais é o programa Limpa e Aduba. Muito rapidamente isto funciona com a CELPA, fornece apoio técnico, oferece o adubo e apoia financeiramente o serviço de adubação, e em contrapartida os proprietários florestais têm que controlar a vegetação. Isto tem como objetivo a redução do risco de incêndio por um lado e também a melhoria da produtividade. Estas áreas são candidatadas e depois são verificadas no terreno se cumprem os requisitos para serem eleitas, para serem abrangidas no programa. Ao abrigo deste programa, desde 2019, já foram limpos e fertilizados 33 mil hectares, em 15.694 parcelas, pertencentes a 3.852 beneficiários, e isto envolve a colaboração de 147 parceiros. O objetivo é, até 2024, beneficiar 100 mil hectares de eucaliptal não industrial. Depois também a CELPA tem o programa operacional Replantar Pedrógão. Este programa foi um programa de rearborização de uma área de 93 hectares, que foi rearborizada, uma área ardida no concelho de Pedrógão Grande, e os 93 hectares foram rearborizados, a maior parte com eucalipto, 70 hectares, mas também com medronheiro,
Pinheiro Bravo e outras folhosas autóctones, e foram também beneficiados e construídos caminhos e aceiros. Como é que isto envolveu 32 proprietários florestais e teve a parceria da APFLOR, a Associação de Produtores e Proprietários Florestais do Conceito de Dragão Grande. Como é que funcionou aqui o esquema? A CELPA financiou integralmente os custos de elaboração dos projetos do REGER e a preparação de terreno. Ofereceu também as plantas e os adubos e oferece a possibilidade de depois estas áreas serem candidatadas ao programa Limpa e Aduba, e os proprietários, por seu lado, tiveram que pagar o valor da plantação, 150 euros por hectare. Em 2022, a CELPA pretende dar continuidade a este projeto e tentar alargar a área que este envolve. Depois, temos um programa piloto que, em princípio, irá para o terreno em 2022, que se chama Recuperação de Ardidos, que aqui não é um projeto de rearborização, mas é um projeto de recuperação de áreas ardidas, também em Pedrógão, e com o objetivo, e aqui o que se pretende é apoiar de forma técnica e financeira a seleção de várias, destroçamento de matos, controle de invasoras e regeneração natural de eucalipto, para repor o potencial produtivo de povoamentos de eucalipto que arderam em 2017. E que obviamente tenham boa aptidão para a espécie. Isto depois serão tipificadas as situações de intervenção, será feita uma macrozonagem e este programa irá para o terreno para o ano que vem. Depois, desde 2018, a CELPA também tem um programa de controle do gorgulho do eucalipto, em que se promove o tratamento químico coordenado e simultâneo com áreas da indústria e áreas de proprietários privados. O objetivo também que é apoiar técnica e financeiramente a aquisição e a aplicação de inseticida e ter uma área, como é lógico, ter uma área de intervenção o maior possível, porque nós sabemos se um proprietário fizer e todos à volta não fizerem, o retorno será nulo. Por isso, desde 2018 já foram intervencionados 10.000 hectares, em parceria com 5 OPFs, Mortágua, Baixo Voga, Entrador e Voga, Góis e a Portucália. Depois, eu peço desculpa, estou mesmo a terminar. A CELPA também faz parte do núcleo promotor da IGP de Alvares, da Área Integrada de Gestão da Paisagem de Alvares. Aqui o objetivo, juntamente com o núcleo fundador da ZIF, da Ribeira do Sinhel, da Associação Florestal de Góis, da Câmara Municipal, da Junta de Freguesia de Alvares, do Instituto Superior de Agronomia e do WWF, é tentar desenvolver um modelo de transformação da paisagem que seja sustentável a prazo e concilia as várias utilizações do solo, desde a floresta de produção, áreas de conservação, usos agrícolas, a proteção contra incêndios e as atividades económicas locais. Pronto. Depois, não diretamente relacionado com a floresta, mas indiretamente, a CELPA tem um projeto que é a Missão 360, que é um projeto pedagógico de educação e sensibilização ambiental junto de alunos do primeiro e segundo ciclo do ensino básico. E, por fim, a CELPA tem também o Prémio Floresta e Sustentabilidade, que pretende, nestas 4 categorias, gestão da economia da floresta, floresta e comunidade, inovação e ciência, escola e floresta, distinguir e premiar as boas práticas florestais. As candidaturas estão abertas até 31 de dezembro e, por isso, fica desde já feito o convite para quem estiver interessado para concorrer. João, da minha parte... Muito obrigado, Francisco. E a tentar aqui recuperar o fôlego. E muito bem, e muito bem. Duas ou três informações antes de um brevíssimo comentário sobre a intervenção. Portanto, todas estas intervenções serão disponíveis para a autorização dos autores, como é evidente, serão disponibilizados a todos os participantes portanto, a informação e os links, as ligações que nelas estão incluídas. Houve também um assistente que perguntou se poderia aderir ao programa Limpa e Aduba. Eu sugiro que entre diretamente em contacto com a CELPA, através dos contactos gerais que estão no site da CELPA, para que isso aconteça. A organização não está envolvida neste programa e, portanto, não podemos responder diretamente. Relativamente à intervenção da CELPA e do Francisco Góis, resulta, penso eu, que bem claro, que o país, neste momento, tem um déficit claro em matéria de arborização e de rearborização. Isto é, não só nós estamos a expandir a área florestal do país ao ritmo, não digo preconizado, mas, digamos, ponderado no roteiro para a neutralidade carbónica no cenário camisola amarela, que é, no fundo, o único que nos interessa. Como mesmo em matéria de reflorestação, estamos muito aquém do necessário.
estes números demonstram uma perda de potencial produtivo e de produtividade da nossa floresta, e isso inevitavelmente a médio e longo prazo vai ter reflexos não só no rendimento proporcionado pela floresta, mas naquele aspecto concreto que hoje aqui estamos a abordar, na sua capacidade de sequestro de carbono ou no montante, digamos, nas quantidades brutas de carbono armazenadas na floresta existente em cada momento. Relativamente ao aspecto de aumento da produtividade dos povoamentos existentes, nomeadamente os eucaliptais, os nossos povoamentos de eucalipto, este programa que a CELPA conduz já há alguns anos, embora numa avaliação mais impressiva do que quantitativa, parece evidente que se conseguir manter ao longo de algum tempo, de décadas, se fosse possível, não deixará de trazer resultados, digamos, neste domínio, não só do interesse para os proprietários florestais, para toda a fileira e também na capacidade de sequestro de carbono destes sistemas de produção. Passo agora a palavra à engenheira Conceição Santos Silva, representante neste webinário da UNAC. A UNAC é a União de Floresta Mediterrânea, penso que a grande maioria os conhecerá, mas para quem não conheça, é uma federação de associações de produtores florestais da metade sul do país, portanto de um conjunto de sistemas de produção bastante diverso, que vai desde os montados de sobre e de zinho ao pinhal manso, também eucaliptais, que existem nesta zona, e que tem como característica principal não uma predominância da produção linhosa, mas um equilíbrio entre os diversos tipos de produções, incluindo naturalmente também a produção linhosa. São, a palavra é tua. Muito obrigado. Boa tarde, João. Muito obrigada. Ora, à semelhança dos restantes, também agradeço-me, confirmem se já estão a ver em formato de apresentação. Agora sim. Agora sim. João, muito obrigada. Agradecer à CAPO o convite que foi enviado à UNAC para participar neste webinar e cumprimentar todos os participantes. De acordo com o que vejo aqui, já somos 148 que estamos aqui online. A UNAC, como disse o João, é uma associação de produtores, é uma organização que congrega os interesses de várias associações de produtores florestais, portanto são 6, desde Castelo Branco até mais a sul, à zona de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, e tem como missão a defesa dos interesses dos proprietários florestais privados, acompanhando por essa razão tudo o que sejam iniciativas que de alguma forma tenham um impacto sobre a propriedade privada, mas também a valorização dos produtos florestais, quer sejam linhosos e não linhosos, e a inclusão da floresta e do papel da floresta em termos do desenvolvimento rural. Do que já vimos aqui hoje, e simplificando como é que se pode contribuir em termos do aumento do sequestro de carbono na floresta, penso que a nossa posição ia aqui ser um bocadinho detalhada em termos de 4 vetores, portanto as questões associadas à arborização, ao crescimento das espécies florestais, à diminuição da área ardida e ao aumento do teor da matéria orgânica do solo. E portanto queríamos passar aqui brevemente em revista qual é que é a posição da UNAC sobre os cenários e sobre aquilo que efetivamente tem sido feito e o que é que tem sido o contributo da UNAC para além do acompanhamento de todas as propostas políticas, qual tem sido o contributo da UNAC para esta questão do sequestro de carbono. Portanto, muito brevemente aqui só apresentar-vos o mapa, como disse o João, da metade sul do país. Relativamente à questão da arborização, portanto, é consensual que a conversão de áreas agrícolas para floresta configura um acréscimo em termos de sequestro de carbono e existe efetivamente um potencial de aumento de sequestro de carbono por conversão destas áreas, que é comprovada pelas intenções de investimento à Operação 8.1, a Operação de Florestação de Terras Agrícolas do PDR 2020. Portanto, há interesse dos proprietários privados, desejo de investimento nesta área, mas, efetivamente, em termos de política florestal, esta operação teve um anúncio em 2015, posteriormente, portanto, estamos em 2021, passados 7 anos, não abriu 6 anos, não abriu nenhum concurso para a florestação de terras agrícolas, apenas abriram anúncios para a florestação de terras não agrícolas e, portanto,
existe a ferramenta que possibilita, de facto, aumentar o sequestro de carbono por esta via, mas na realidade perdeu-se esta oportunidade com o enquadramento no PDR 2020. E para que todos fiquemos com o mesmo conhecimento, portanto, este é o resumo do primeiro anúncio de florestação de terras agrícolas, em que podem verificar que a taxa de aprovação, nomeadamente no Alentejo, foi de 5% das intenções de investimento, no Algarve 20%, no Centro 22% e no Norte 56%. Ou seja, mantém-se um residual de interesse de investimento em florestação de terras agrícolas, arborização, que não está a ser devidamente aproveitado nem capitalizado para aumentar o sequestro de carbono. Relativamente ao crescimento das espécies florestais, as principais questões prendem-se com de que forma é que estamos a contabilizar e quem é que está a contabilizar este acréscimo de carbono que ocorre de forma corrente, simplesmente pelo crescimento das árvores. Portanto, há uma contabilização periódica do balanço de carbono nacional, que é realizado pela APA e que inclui, evidentemente, o carbono sequestrado nas florestas privadas. Portanto, esta contabilização é feita à escala nacional. Agora, é muito importante discutir como é que se vai compatibilizar esta estratégia com mecanismos privados que estão a avançar, nomeadamente de mercados voluntários de carbono e certificação de serviços de ecossistemas gerados pelas florestas, onde se inclui também o carbono, e como é que se compatibilizam estas duas componentes de forma a evitar o risco de dupla contabilização, porque efetivamente é aquilo que vem desacreditar este tipo de mercados, não é? Portanto, é fundamental que se entenda aonde é que os créditos de carbono vão ser contabilizados para que o mercado possa funcionar. Existe um despacho de dezembro de 2020 que pretendia ou recomendava o desenvolvimento de uma proposta de quadro regulamentar para os mercados voluntários de carbono. Agora, efetivamente, desconhecemos em que ponto está este quadro regulamentar, o que nos deixa francamente em desvantagem relativamente a processos, nomeadamente em Espanha, que já estão a avançar. Quanto à diminuição da área ardida, a nossa posição é que esta passa essencialmente por investimentos na prevenção e não no combate. Está altamente dependente das condições climatéricas do período estival. Anos como este que tivemos não são de todo o cenário que é esperado e, portanto, não quer dizer que as coisas tenham funcionado melhor. Houve efetivamente um menor risco de incêndio por razão das condições climatéricas. Os sistemas agroflorestais, aqueles em que é principalmente a área de abrangência da UNAC, estamos a falar do Pinhal Manso, dos montados de Sobro e Azinho, têm um contributo muito relevante em termos do aumento da resiliência das áreas de resistência ao fogo, efetivamente pelas suas características intrínsecas e pela gestão que é praticada, e o fomento destas boas práticas em termos de DFCI também carece de algum apoio ou de algumas medidas que sejam motivadoras. E se considerarmos que os mecanismos de certificação florestal, que já aqui hoje foram falados, são de alguma forma promotores destes comportamentos, faltam efetivamente medidas de discriminação positiva das áreas certificadas ou que apoiem a obtenção de certificação a uma área maior no território. Olhando para o último vetor de sequestro de carbono, o aumento do teor da matéria orgânica no solo, que está diretamente ligada com as opções de gestão. Estamos a falar essencialmente de não mobilização, de fertilização orgânica e de gestão de resíduos, e mais uma vez também aqui se perdeu a oportunidade dentro das medidas do PDR 2020, nomeadamente da medida 815 dedicada à melhoria da resiliência e do valor ambiental, porque os mecanismos internos que existem, nomeadamente da avaliação dos projetos, toda a burocracia, as questões do parcelário, normativos internos que surgem depois das medidas já estarem, dos anúncios estarem realizados, dificultam a aprovação e a execução destes projetos, em vez de serem verdadeiramente promotores, como era aquilo que era esperado destas medidas. Em face destes constrangimentos ou destes cenários que nos trouxeram até aqui, a UNAC, em 2019, iniciou um projeto chamado Projeto Ecopol, que teve por objetivo a quantificação possível dos serviços de ecossistema que são assegurados pelo montado e de que forma é que estes serviços poderiam ser integrados na nova PAC, que agora se discute para 2023-2027. Portanto, este projeto realizado liderado pela UNAC em consórcio com o Instituto Superior Técnico de Lisboa, o INHAV, a ADPM e a ACHAR,
tinha por base este cenário de alteração do uso do solo, que são dados do Inventário Florestal Nacional 6, portanto do mais recente de que dispomos, em que efetivamente, se olharem para o gráfico, podem verificar que há uma conversão, portanto a verde é a linha do montado e a negro surge a alteração entre 1995 e 2015 para outros usos do solo. E, portanto, a barra maior que vem a negro, portanto, menos 148 mil hectares, corresponde a uma tendência de alteração do uso do solo para abandono, relativa a uma transição para matos e uma intensificação pecuária com uma transição para pastagens. Portanto, em face destes dois cenários, o que o projeto pretendeu foi comparar de que forma é que os montados com e sem pastoreio contribuíam para a provisão dos serviços do ecossistema e, portanto, também para o sequestro de carbono, comparando com os dois cenários que estão a acontecer, que é um cenário A de abandono com um cenário C de intensificação pecuária, onde o encabeçamento passa a ser superior a 0,5 cabeças normais por hectare. O que é que estes cenários também nos podem alertar? A nível europeu, por exemplo, um cenário A, que é um cenário de abandono, pode ser considerado como uma silvicultura próxima da natureza. Portanto, a estratégia florestal europeia vem muito nesse sentido. E, portanto, temos que ter algum cuidado com estas estratégias que nos surgem internacionalmente, porque elas, no ecossistema mediterrâneo, são muito perigosas porque aumentam muito o risco de incêndio que têm associado. Da comparação destes cenários, os cenários centrais a verde, o montado, com estes cenários de extrema, o que é que se verifica? O que veem na tabela do lado direito, portanto, sempre que há um mais verde implica um aumento na provisão do serviço de ecossistema, e estão aqui listados 9 serviços de ecossistema distintos, e vermelho, portanto com o menos, onde é que existe uma perda na provisão do serviço do ecossistema quando comparado com os montados de sobre. E, portanto, penso que é óbvio para todos que, efetivamente, quando caminhamos para os extremos, há perda na capacidade do sistema de garantir os serviços do ecossistema, nomeadamente naquele que estamos aqui hoje a falar, o sequestro de carbono. Detalhando um bocadinho mais essa informação, ou quantificando, porque desta análise, que aqui é uma análise qualitativa, apenas para 3 dos serviços de ecossistema foi possível ter uma quantificação, ou seja, uma valorização destes serviços. Foi para a retenção de azoto, para a retenção de nutrientes, para a proteção do solo e para o sequestro de carbono. E olhando mais uma vez aqui para baixo, é possível verificar que do cenário B1, B2, alterando para um cenário de abandono, há uma perda no balanço de carbono, estamos a falar de uma capacidade inferior do sistema de sequestrar carbono de menos 3,2 toneladas de CO2 por hectare ano, no caso do sobreiro, e de menos 1,4 toneladas de CO2 por hectare ano. Se olharmos então para o cenário C, ainda é mais gravoso aquilo que acontece em termos de perda de capacidade. Que oportunidades é que nós temos aqui no futuro, neste caso no futuro próximo? Ao nível ainda do PDR 2020, considerando a sua extensão até 2022, temos a possibilidade de abertura de um novo anúncio para a florestação de terras agrícolas com transição direta de todos os projetos que já foram submetidos no primeiro anúncio em 2015. Portanto, depende exclusivamente de haver dotação orçamental e de vontade política de o fazer, porque da parte dos proprietários florestais privados existem essas intenções de investimento. Olhando para o PEPAC 2023-2027, a concessão de mecanismos, portanto, vão haver novos mecanismos, os ecorregimes, e, portanto, que sejam eles que possam ser promotores de sistemas agroflorestais sequestradores de carbono, portanto, no nosso caso, montados de sobre e azinho, com ou sem pastoreio, com gestão ativa, e que esses incentivos surjam na forma de um pagamento de incentivo e não de um pagamento compensatório. Isto está previsto no regulamento e não aparece de forma alguma em nenhuma das medidas que vão agora ser propostas ou que serão brevemente colocadas em consulta pública. Repensar tudo o que sejam medidas de prevenção e combate a agentes bióticos e abióticos, portanto, estes agentes reduzem de forma drástica
quer a área florestal, quer a vitalidade dos povoamentos e, portanto, a sua capacidade de sequestro, coisas como a impossibilidade destes projetos de prevenção e combate terem um seguimento no tempo, portanto, serem consecutivos, poderem incidir sobre a mesma área, é essencial. Portanto, as pragas não se articulam com as burocracias que existem, portanto, não mudam de sítio porque nós fizemos um projeto de 3 anos, portanto, ele precisa de ser contínuo no tempo e no espaço. Criar medidas que reforcem o interesse da pecuária extensiva e a opção pelos pequenos ruminantes. Deixem-me só dizer-vos todo este trabalho do Ecopol, que está disponível, o relatório e toda a informação no site da UNAC, incide apenas sobre a componente vegetal do sistema, portanto não entra com a componente animal. E depois é essencial para o futuro uma desburocratização do sistema atual de apoios ao investimento florestal, porque isto sim tem contribuído de forma decisiva para a diminuição do interesse dos proprietários florestais privados nestes projetos. Portanto, não são as medidas de financiamento, portanto, mais uma vez, existem as ferramentas, têm financiamentos e taxas de financiamento, muitas delas que são adequadas, mas é toda a burocracia que atualmente este sistema acarreta que tem levado à diminuição do interesse, e esta tem-se verificado entre os vários quadros comunitários de apoio. Portanto, era isto que vos trazia aqui de reflexão. Muito obrigada. João, ninguém te ouve. Peço desculpa. Muito obrigado. Esta intervenção é clara em si mesmo, tem um conjunto de mensagens, de recados, digamos assim, endereçados à administração. Mais tarde, no Sequeira, se o entender, poderá responder, pelo menos parcialmente. Há um aspecto que eu ressalto e que é importante, ou 2 aspectos, mas que estão fortemente relacionados. Um é, em grande parte do país, política agrícola e florestas têm uma relação bastante imbricada, e não é irrelevante aquilo que se decide em matéria de política agrícola e de apoios à agricultura relativamente àquilo que se passa na floresta. E em segundo lugar, a questão da gestão do solo e da importância que tem, não só para a vitalidade dos ecossistemas e dos sistemas de produção florestal e agrícolas, mas também nesta questão muito particular da retenção do carbono. E em particular no domínio florestal e nestes sistemas mais extensivos, mais abertos, a importância dada pelas políticas públicas à gestão do solo tem sido muito pouca. Houve apenas algumas iniciativas quase experimentais nesse domínio, e era importante que, de facto, as coisas pudessem ser encaradas de outra forma. Sem mais delongas, passo a palavra ao Nuno Calado. O Nuno Calado está aqui em representação da Sonai Arauco, uma empresa que é conhecida de todos e que tem desenvolvido nos últimos tempos um projeto florestal de muito significado, e que eu penso que o Nuno aqui também vai abordar. Mas de qualquer forma o recado é o mesmo para todos, uma apreciação sobre o rumo que o país está a levar neste aspecto, e depois a evidenciação do que a sua entidade, a empresa está a desenvolver. Nuno, a palavra é tua. Obrigado, boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer também o convite à CAP para estar aqui presente, e na pessoa do João Sobral. Eu estou aqui neste momento com uma branca. Como é que se faz a partilha da tela? Eu, ultimamente é só Teams. Cá em baixo. Compartilhar a tela. Share screen, sim, também era difícil, de facto. Desculpem lá. Já todos bem? Não? Isto entre o Zoom, o Teams e mais outras plataformas. Agora penso que vai começar. Estamos aí. Ok. Estamos a ver, não? Pronto. Ok. Obrigado mais uma vez, João e Cap, pela oportunidade de vir aqui partilhar então as nossas ideias. Também aqui um breve enquadramento sobre o que é a Sonai Arauco, que algumas pessoas poderão ainda não conhecer. Então, a Sonai Arauco decorre de uma joint venture entre a Sonai Indústria, que é assim que conhecerão, e a Arauco, que é uma empresa florestal chilena. O que fazemos é esta oferta de
soluções de madeira para mobiliário, interiores, de construção, portanto, muito assente em 3 produtos estrela, se quiserem, que é tanto o aglomerado de partículas, o MDF e o OSB. Temos as nossas operações, tanto em termos de fábricas, tanto em Portugal, Espanha, na Alemanha e na África do Sul, como vem, tanto realidades muito distintas em termos quer de produção, quer também do próprio consumo. Entrando naquilo que nos traz cá, e até porque muito do que foi falado, quer pelo Francisco, quer pela ação anteriormente, já traduz também parte das coisas que eu vinha aqui a referir. Eu, como não podia deixar de ser, também faço aqui um breve enquadramento para a questão do Pinheiro Bravo, em que o cenário, se quiserem, das 3 fileiras industriais é o mais gravoso. Portanto, nós, a análise entre os últimos inventários, assinala, registro de decréscimos de volume substanciais, decréscimos de área também substanciais, e uma concentração muito grande da área em movimentos muito jovens, ou seja, isso traduz nas atuais dificuldades que as empresas da Fileira do Pinho estão a ter no seu abastecimento e que têm surgido várias vezes nos meios de comunicação social. Portanto, este é o cenário que temos em cima da mesa, e face aos pressupostos, e que já estavam parcialmente em cima da mesa quando o roteiro foi concebido, e depois temos aqueles pressupostos que também já foram aqui falados antes, que é pela ANEL e também comentados pelos meus colegas anteriormente. Portanto, eu ainda assim eu penso que, apesar de estarmos ainda fora da meta da redução da área anual média, eu aqui quase que não querendo ser o professor Marcelo dos webinars, mas dando aqui notas, mas dava uma classificação de pelotão para esta questão. E porquê? Obviamente ainda não estamos lá, portanto, obviamente estamos ainda muito dependentes das condições do ano. Portanto, este ano foi um ano ótimo para a floresta, para regar plantações, e a mim deu-me jeito, já vou ver porquê. Mas temos aqui um impacto ainda inicial muito significativo da AGIF, muito na questão se quiserem, do Programa Nacional da Ação, mas mais do que isso, do que está por detrás. Portanto, toda aquela coordenação integrada de iniciativas que estavam dispersas e espalhadas por muitas entidades, e pelo que se perspectiva que venha a ser feita em termos de monitorização, de integração e de um reporte que permite avaliar e esperemos que mudar. O ICNF também na questão, aqui muito só na questão da prevenção estrutural, onde é evidente ainda não chega, mas que se nota que há um reforço desta atividade face ao que acontecia há uns anos atrás, e também aqui no âmbito do Forestwise, numa parceria público-privada entre várias empresas, tanto a Sona Arauca, a própria Navigadeira, que também está aqui presente, e outras, e as universidades do país, as principais, e a AGIF, em que existe de facto um caderno de encargos muito dirigido para dar respostas muito concretas, não só para a questão do fogo, mas também para a questão da floresta. Tudo o resto, por diversas razões, e como já foi também anteriormente referido e reforçado, estamos completamente fora de pista nas questões das arborizações, dos ganhos de produtividade e também do que se quiserem, de uma reconfiguração da floresta com mais folhosas autóctones, como já foi aqui várias vezes demonstrado. Isto leva-me às questões que poderiam ser perspectivas de mudança, mas que nos deixam algumas dúvidas. O PDR, porque teve uma gestão no passado desastrosa na sua condução, portanto, e que não fez com que fosse de facto um instrumento diferenciador. Nos últimos tempos houve algumas alterações que pelo menos conseguem equilibrar a distribuição do investimento com os concursos regionais, mas ainda assim de facto não estamos a conseguir colocar a funcionar de forma mais adequada, e uma das questões principais é a questão da complexidade e da necessidade que existe de desburocratizar todo aquele processo.
No âmbito do Centro de Pinos, do qual a Sona Aroca é também associada e membro da direção, o Centro de Pinos promoveu um estudo com propostas muito concretas para a PEPAC, que entregámos tanto a um conjunto de entidades, ao DPP, ao PDR, ao ICNF, enfim, tanto ao Governo, portanto um conjunto muito diverso de entidades com poder de decisão ou de influência, em que era de facto claro que os resultados obtidos com inquéritos a beneficiários, a consultores e com as próprias necessidades que existem para o setor, que era de facto é necessário uma mudança muito disruptiva na forma como as medidas são construídas, operacionalizadas, acima de tudo uma necessidade absoluta de serem mais simples. E só também para terem noção, nós na altura fizemos uma análise ao que estava a meta que vem na estratégia florestal nacional, a meta mínima que vem para a área de Pinhal Bravo, que são cerca de 727 mil hectares, na qual já estamos bastante abaixo desse valor. Para recuperar essa meta, num período de 15 anos, teríamos que arborizar só com Pinheiro Bravo, eu reforço esta questão, 8 mil hectares por ano. Portanto, digamos que esta floração do roteiro, estes 8 mil seriam só para o Pinheiro Bravo, e além disso tínhamos ainda que assegurar a condução de 40 mil hectares de regeneração natural de Pinheiro Bravo por ano. Portanto, são valores, como é óbvio, elevadíssimos e nunca realizados, mas que era o que era necessário fazer de uma forma muito, se quiserem, cega, muito matemática, para conseguir chegar, eu reforço mais uma vez, à área mínima que está definida na Estratégia Florestal Nacional. Portanto, quais são as dúvidas que se nos colocam? Aqui hoje os PRGPs e as OIGPs, mais pela questão como vão ser operacionalizadas, para nós ainda existe aqui um grande desconhecimento sobre a forma como isto tudo vai acontecer. A PEPAC, idem, portanto, apesar de quer o Centro de Pinos, quer diversas outras organizações terem entregue propostas a estes organismos, não se conhece nada sobre o que vão ser as medidas florestais, não houve um processo colaborativo ou de consulta nas suas construções. Provavelmente vamos ter agora uma consulta pública muito curta para picar o ponto, porque tem que ser, e não, digamos que sem grandes valor, Deus queira que eu esteja enganado, mas sem grande valor acrescentado. Por acaso eu estive numa das sessões que a senhora Ministra da Agricultura fez da apresentação sobre o PEPAC, e a palavra floresta não foi referida uma única vez, o que me deixa, penso que a todos bastante preocupados, e o PRR, aqui a questão é mais a forma como num espaço de tempo tão curto, num período de tempo tão curto, se vai executar toda aquela dotação financeira para os PRGPs. E por fim, uma questão que para nós é central e para grande parte do setor, são estas incompreensões das pellets, quer dizer, não faz sentido nenhum em qualquer pressuposto, acho eu, que se esteja a utilizar madeira de elevado valor para queima, muitas das vezes subsidiada, com os apoios que são dados às queimas noutros países, tanto em madeira que faz falta as serrações, é triturada e é prensada para queima. Por exemplo, as pellets, posso explicar, que concorrem diretamente connosco, e no nosso caso, suponham que nós utilizamos um mix de madeira entre desbastes, entre subprodutos de serrações, construímos, portanto, aquele carbono fica sequestrado na madeira, fazemos uma cozinha com os nossos produtos, essa cozinha está há 20 ou 25 anos em uso, no fim é renovada e essa madeira é reciclada, todo esse carbono mantém-se sequestrado. Enquanto nas pellets, ao fim do mês, foi queimado e está outra vez na atmosfera, o que não faz sentido nenhum. Questão equivalente são as centrais a madeira, portanto, são centrais supostamente de biomassa florestal residual, mas que queimam madeira e quando ainda se carece de uma portaria desde 2011 que regula o que é biomassa florestal residual, que venha um bocadinho criar aqui alguma regulação neste setor. Não são todas as centrais, mas há centrais que neste momento estão a queimar madeira que também serviria para serrações. E outra questão é a madeira que vai para aterro, portanto, para quem não sabe, a Sona Aroca
faz reciclagem, portanto, incorpora nos seus produtos madeira reciclada, madeira que iria para aterro, e não faz sentido que sempre que o nosso país, em Portugal, seja dos que tem uma taxa de deposição em aterro extremamente baixa, o que de facto não é indutor de uma economia circular, aquilo que todos nós defendemos e que está em todas as políticas públicas e mais alguma. Portanto, isto eu pedia-te, por favor, só de acelerares um bocadinho, se pudesses, está bem? Estou mesmo aqui obrigado. a entrar. Entrando naquilo que nós, enquanto empresa, estamos a fazer. Portanto, temos em curso estes investimentos um bocadinho mais internos, tanto os normais, para descarbonizar, desde a eletrificação, desde aumentar a madeira reciclada nos nossos produtos. Estamos neste momento também a desenvolver um roadmap para a neutralidade carbónica, para ver onde é que podemos, de facto, fazer estas reduções. E, por fim, num eixo também transversal e muito dirigido para a floresta, que é promover o aumento da rentabilidade e a sustentabilidade da cadeia de valor do pinheiro, através de promover a investigação e a transferência desse conhecimento. Um dos primeiros projetos que queria aqui partilhar é este do Gene Radiata. Isto porque o nosso acionista Arauco tem muita experiência na condução e na ciência, se quiserem, do pinheiro radiata no Chile. Portanto, gerem centenas de milhares de hectares, tem um programa de melhoramento genético muito avançado e que possibilita elevadas produtividades. Então, o projeto consiste em testar, portanto, este material genético do pinheiro radiata de Chile, Espanha e França, em paralelo com também, portanto, a semente dos programas de melhoramento de Portugal e de França, e aqui também com o apoio do ICNF, que não posso deixar de salientar, até na própria cedência de áreas para se fazer estes ensaios. Portanto, nós fizemos estes ensaios, as plantas que estão ali, tanto foram reproduzidas também nos viveiros da Altri Florestal, que também agradeço. Fizemos ensaios em 6 conceitos, com diferentes tipos de solos e clima, tanto desde solos de areias, solos de granitos e de xistos, tanto com diferentes condições. Cada planta tem uma etiqueta individualizadora, portanto, permite possibilitar ver qual é a planta em causa, qual é a família. Portanto, só para terem noção, do Chile vieram 130 famílias de pinheiros radiata diferentes, e o que nós queremos aqui ver é, de facto, avaliar que famílias se dão melhor em determinados contextos, e daqui a uns anos, digamos, ter disponível para o mercado estas plantas digamos que já testadas com elevada produtividade, e nós estamos neste momento a fazer a avaliação da mortalidade, e como é óbvio, as plantas de radiata sofreram mais nas areias, mas nas restantes áreas temos mortalidades muito baixas, apesar do ano também ter sido favorável. Vamos repetir todos estes ensaios, são cerca de 20 hectares, outra vez neste ano que vem, obviamente para fazer esse despiste do efeito de clima. O projeto Replant, que é um projeto colaborativo também do Forestwise, liderado aqui pela Navigator, no qual entram um conjunto também diverso de parceiros de empresas e de universidades. Vamos também testar, fazer teste com mais proveniências e espécies de pinheiro, desde o pinheiro bravo australiano, que foi daqui da Mata-Leiria para a Austrália, e depois sofreu lá, digamos, também ações de melhoramento, outras proveniências de bravo francês da terceira geração, enfim, um conjunto diversificado, Pinesteda também, para ver também de que forma é que se consegue ser, tal como no outro projeto, no Radiata, que é um projeto só da zona Arauco, ter plantas mais produtivas nos locais mais adequados, com mais crescimento, potenciando o sequestro, mas também produtividade, rentabilidade e uma gestão ativa. E por fim temos este projeto Floresta Sonai, que é um projeto que estamos a desenvolver no âmbito de todas as empresas Sonai. Isto visa compensar, tanto cada empresa tem vindo a fazer, digamos, com o seu o cálculo, a contabilização anual das suas emissões, e o que isto pretende fazer é fazer uma compensação das emissões que não são evitáveis decorrente destas empresas.
Portanto, aqui estão negócios muito diferentes, desde, se quiserem, da Sonai MC do continente até à Vorten, até só ginásios, enfim, portanto, um portfólio muito diferente. A Sonai é a entidade gestora destas áreas, portanto, as empresas vão suportar os custos do offset das suas emissões respectivas. Portanto, nós agregamos a área, e depois fazemos todo o processo normal da arborização, do licenciamento e da gestão. Pretende-se que isto não seja só um projeto, digamos, de offset, seja também que nós chamamos um Forest Biodiversity Lab, portanto uma área para ensaios, demonstração, visitas, esse tipo de coisas. Portanto, só para terem uma noção, o que temos aqui, temos ensaios de espécies e proveniências, temos um ensaio de fertilização em Pinheiro Bravo, temos um ensaio de compasso também em Pinheiro Bravo, temos uns ensaios de plantações mistas de Pinheiro Bravo, Pinheiro Radiata, Quercus robur e Quercus pirnaca, também com um novo fertilizante. Vamos agora fazer uns ensaios para incrementar a biodiversidade através de bosquetes de elevada densidade no meio das plantações de Pinheiro Bravo. Vamos também fazer um restauro de linhas de água também com efeitos de demonstração e também estudos de solos. Enfim, um conjunto muito diversificado de ações que nós achamos que são relevantes para potenciar o sequestro de carbono, mas em particular para que a floresta de pinho, mas obviamente isto é extensível a todo o ecossistema florestal, possa ser mais resiliente e mais produtivo. Então, desculpa se me estendi. Muito obrigado, Nuno. Não, a questão, o tempo vai encurtando, mas a intervenção é interessantíssima e principalmente penso para muitos dos participantes, dos assistentes, é muito importante conhecer o trabalho que hoje o Grupo Sonai está a desenvolver no domínio da floresta, portanto da silvicultura, o que é algo muito importante. É importantíssimo que as fileiras silvoindustriais se preocupem com a base produtiva. Infelizmente na fileira do Pinheiro Bravo isso não foi a regra durante muitas décadas, talvez por isso se tenha chegado a uma situação tão extrema como aquela que hoje vivemos neste sistema produtivo e que foi evidenciado no início da tua intervenção, mas ainda bem que a Sonai o está a desenvolver e acho que é um projeto muitíssimo válido e que merece ser conhecido. No que diz respeito às opiniões sobre o curso da política florestal e da atuação do país nas diversas frentes em que ela se traduz, penso que há alguma consonância com os dos anteriores e uma preocupação clara com um afastamento já numa fase inicial daquilo que são referenciais que deveríamos ter como presentes sempre na atuação pública, na atuação privada de todos aqueles que intervêm no setor florestal. Eu perguntava agora ao Nuno Sequeira se pode aguardar pela intervenção do José Luís Carvalho ou preferia fazê-la já, uma vez que tem algumas limitações de tempo. Nuno, diz-me tudo. Não. Posso aguardar e tinha todo o gosto em ouvir a intervenção do José Luís. Muito bem, nós estamos... Falarei conforme previsto depois. Nós estamos cerca de um quarto de hora atrasados e daí esta é a minha pergunta. Eu faço... Está dentro do limite da minha gestão. Muito bem. Obrigado. Eu passo a palavra então. Olha, que isto vai ser gravado, também podes depois ver em replay. Ok. Eu vou passar então agora a palavra ao José Luís Carvalho, que está aqui em representação da Navigator Company. É uma outra fileira importantíssima e é a principal empresa e proprietária e produtor florestal do país. A sua ação é relevantíssima, não só para os seus stakeholders mais diretos, mas para todo o conjunto do setor florestal e da fileira florestal. E, portanto, é com muito interesse que o ouviremos, com certeza. Zé Luís. Ok, vou aqui fazer o share screen. Vou ver se isto funciona bem. Já estão a ver? Boa tarde a todos. Ainda não, Zé Luís. Ora bem, então. Vamos lá ver se é desta. E agora? Parece que vai começar. Mas não é no sítio certo, não é neste? Não, agora sim. Ok, está bem, pronto. Por isso agradeço o convite e isto não está... Ok, agora sim. E ao Nuno Sequeira, obrigadíssimo por também esperares mais um bocadinho e dares aqui a primazia. Pronto, a Navigator tem um plano de descarbonização a nível do grupo.
em que se comprometeu até 2035 a fazer ter a neutralidade carbónica em todos os seus centros fabris e, enfim, na operação florestal, obviamente, que essa já estava assegurada. Por isso, em 2035 poderemos voltar a falar sobre isso e ver se cumprimos ou não. Eu estou convencido que sim, que vamos cumprir. Mas não vou falar tanto da Navigator, vou tentar fazer aqui uma reflexão sobre alguns conceitos e algumas ideias, para que ver se a gente começa a conseguir falar um pouco mais em conjunto e a explorar caminhos mais em consenso. Floresta significa menos carbono? Todos acreditamos que sim. No entanto, esta pergunta pode ter várias respostas. Obviamente que para aumentar os semidores vamos ter que reforçar a capacidade de sequestro de carbono das florestas e dos outros usos do solo. No entanto, estamos a trabalhar com sistemas dinâmicos e complexos, por isso não é possível termos as narrativas simplistas, muito imediatistas, populistas até diria, que são frequentes e por isso é bom termos logo a ideia de estoque de carbono não é igual ao sequestro de carbono, e que o comportamento das várias espécies e dos ecossistemas é muito diverso. Por isso, por exemplo, a capacidade de sequestro num eucaliptal ou num pinhal será superior ao do montado. Na capacidade de armazenamento, obviamente que sistemas mais, enfim, mais estáveis, como sejam, por exemplo, as florestas ripícolas, têm uma capacidade de armazenamento muito superior a outras, que são, por exemplo, menos densas. E o próprio armazenamento do carbono do solo, que já foi aqui falado, é também extraordinariamente importante. E, por exemplo, dou aqui este exemplo, do caso do eucalipto, ele acaba por quase ser maior ou igual, vamos dizer assim, ao que está na parte aérea. Mas nas outras espécies não será muito diferente e por isso esta questão do solo teremos que cada vez mais ter em consideração e por isso na nossa gestão da floresta. Por isso, quando se começa a fazer o habitual clubismo das espécies, eu peço que nos deixemos disso e por isso a ver se começamos de facto a olhar para as florestas e não para os clubes de uma determinada espécie ou de um determinado ecossistema em particular. A floresta, bom, é um sumidor, mas a verdade é que a floresta portuguesa, entre 2006 e 2017, de facto, teve uma componente de sumidor de menos de 10 milhões de toneladas, mas em 2017 emitiu. Hoje em dia há muitas florestas por esse mundo fora que são emissoras, não são sumidoras. Estou a falar, por exemplo, da Amazónia, estou a falar, por exemplo, de florestas do Canadá, do norte do Canadá, de várias zonas protegidas e de parques naturais dos Estados Unidos, de muitos outros ecossistemas. Há um relatório muito interessante sobre isso da Unesco, que saiu há pouquíssimo tempo, sobre os espaços florestais que estão classificados pela Unesco e como é que eles se comportam em termos de carbono, e por isso podemos ver que já há muitos ecossistemas que, devido de facto à pressão das alterações climáticas, hoje deixaram de ser sumidores e passaram a ser de facto fontes de carbono. Uma das coisas que é preciso ter também atenção, e há uma tendência agora na Europa do não corte ou de redução da exploração da floresta e do uso da floresta, indo para o não fazer nada, como já foi aqui dito, o abandono não é a maior parte das vezes a melhor estratégia como reservatório ou sumidor de carbono, principalmente nos países do sul da Europa, e por isso nós temos que olhar de facto para a floresta. Há parcelas que estão em crescimento, parcelas que estão em corte, e por isso é esse conjunto de crescimento que no fundo nos vai proporcionar uma floresta saudável, a desempenhar as várias funções e a proporcionar a acumulação de carbono. Mas não basta olhar para a floresta, é preciso olhar para o que é que a floresta representa de facto na nossa vida, na nossa economia. E trago-vos aqui estes números que são da Europa.
Por isso, o sequestro líquido das florestas europeias são 447, isto em 2019, por isso não há muita diferença para agora. As emissões fósseis do setor florestal, por isso aqui setor estamos a falar também com a indústria, não é? Por isso a indústria transformadora. E depois há um outro ponto que também já aqui foi um pouco falado, mas que trago aqui com um contexto mais numérico, que é o valor de substituição. Por isso a floresta tem um papel brutal, diria, na substituição dos produtos fósseis. Substituição quer em bens, quer em energia. E por isso, como todos percebem, que é necessário substituir os plásticos. Obviamente que os produtos florestais estão na primeira linha dessa oportunidade e dessa facilidade. E por isso, quando estamos a usar os produtos florestais nesse âmbito e ao manter esse período de vida que muitos dos produtos também têm, mais curto ou mais longa, não interessa, há um valor de substituição. Por isso estamos, de facto, a contribuir para que outros não emitam carbono. E isso representou em 2019 20% do total das emissões fósseis na União Europeia. Por isso este é um aspecto importante a nível europeu e naturalmente a nível nacional. Bom, Navigator, entrando um bocadinho dentro de casa. A Navigator tem imensos programas, não vamos estar aqui agora a desenvolver todos os programas que tem. São de facto diversos. Posso-vos dizer que temos estado a incrementar muitas questões do solo, por isso da mobilização parcial do solo, do bioma do solo, de como é que podemos trabalhar o bioma do solo, muito virados também para os produtores privados, por isso não é só para a nossa gestão própria, também muito para os produtores privados, e fazemos isso diretamente com a Navigator e com a CELPA. O Francisco já apresentou, por exemplo, o programa Limpa e Aduba, que eu só realçava que já representa 30 mil hectares de limpeza de floresta em Portugal nos últimos 3, 4 anos. Ou seja, não sei se há um programa com esta extensão, mesmo de entidades públicas, por isso que tenha alcançado estes números. E por isso diminuição do risco de incêndio. No entanto, as narrativas que nos surgem, principalmente vindas de Bruxelas, mas depois que são repetidas, ou às vezes até ampliadas em Lisboa, o tal conceito de florestas mais próximas da natureza, que já veio hoje aqui também, por isso à conversa. As espécies nativas são os maiores emissores de carbono, a reflorestação, a ideia que a União Europeia lançou de reflorestar 3 bilhões de árvores até 2030, mas depois põe um conjunto de ressalvas e, enfim, não se percebe o que é que, na verdade, se quer fazer ou não se quer fazer. E, ao mesmo tempo, mantém-se também a narrativa da cooperação de todos os níveis de governança. Ora, esta cooperação não temos-la vista assim tão praticada. Muito falada, mas pouco praticada. A remuneração dos serviços de ecossistema, nomeadamente pela retenção de carbono, também mais uma questão que é muito conversada, mas muito pouco praticada. E a questão de entender que as atividades económicas e a bioeconomia. Por isso a floresta, repito, não pode ser vista sozinha, tem que ser vista no âmbito da bioeconomia, da produção de bens. Se não entendemos assim, vamos exportar o problema de Portugal para outros países, ou da Europa para outros países, nomeadamente para os países tropicais, subtropicais, que têm outras vulnerabilidades. Relativamente ao roteiro, em termos de objetivos e vamos dizer, de conceitos, é interessante, não é? Por isso o que diz é claramente que é fundamental o controle das áreas ardidas e o aumento da produtividade na generalidade das espécies florestais. Isto é fantástico, estamos mais de acordo, acho que não podíamos estar. O problema é quando se operacionalizam de facto essas políticas e depois vemos os gráficos que o Francisco também mostrou e outras pessoas já falaram nisso, então, mas onde é que está a florestação? Onde é que está a reflorestação? Já nem falo de florestação, falo de reflorestação, por isso assegurar melhor produtividade. O abandono que vemos crescente. A reversão de espaços florestais. Vemos uma ocupação crescente de espaços florestais, por exemplo, até por energias renováveis, não é? Os chamados painéis solares assentam maioritariamente em zonas florestais, nomeadamente de eucalipto, porque pronto, é mais fácil. E pronto, e isto, claro que o resultado é obviamente inverter o propósito que tínhamos inicialmente.
E, por isso, e este é mesmo o último slide, por isso ainda tenho aqui, acho que 1 minuto, o que temos que fazer é realmente aumentar a área florestal, obviamente, nos sítios certos, claro, e com a devida fundamentação. As boas práticas no solo, a gestão ativa é que leva a uma diminuição da área florestal ardida, e temos muitas áreas onde podemos melhorar a biodiversidade e a resiliência. Aliás, as florestações das espécies de produção normalmente fazem aumentar, isso era visível também nos gráficos, fazem aumentar a florestação com espécies autóctones e em zonas, por exemplo, de linhas de água e outras zonas de conservação. A questão da certificação para entidades independentes, eu não toquei muito neste tema, mas é outra ideia peregrina de Bruxelas, é criar mais um certificado para a floresta, desta vez mais para o carbono e com a burocracia de Bruxelas, isso é uma coisa, acho que bastante, estamos todos muito necessitados. E, obviamente, temos também que evoluir nas questões de menores emissões nos processos, por isso, na área da fertilização orgânica, enfim, não vou estar aqui a desenvolver mais. E, basicamente, o conceito que temos de ter é sequestrar mais, emitir menos e substituir mais. E, por isso, se conseguirmos criar políticas florestais que respeitem este enquadramento, penso que iremos no bom caminho, como não é o caminho que estamos hoje, seguramente. Muito obrigado. Obrigado nós, Zé Luís. Muito obrigado pela exposição, pela participação da Navigator. Penso que resulta de uma forma clara um conjunto de mensagens endereçadas a quem tem responsabilidades na condução da política florestal do país e também uma interpelação de todos nós relativamente à necessidade de colocar estas questões da neutralidade carbónica num âmbito mais vasto que não aquele do cumprimento, do mero cumprimento de determinados indicadores relativos ao sequestro de carbono. Há um conjunto de condições mais vastas que são tão mais importantes do que esse resultado final. Por último, mas não menos importante, eu vou dar a palavra ao membro do Conselho Diretivo do ICNF, da Autoridade Florestal Nacional, o engenheiro Nuno Sequeira. Devo dizer que contatei ainda aqui informalmente, quer a Agência Portuguesa do Ambiente, quer a Associação para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, para a possibilidade de participarem neste webinário, enquanto entidades oficiais com claras, digamos, responsabilidades nos domínios aqui abordados, mas em ambos os casos me foi transmitido que seria mais conveniente que a participação se cingisse à Autoridade Florestal Nacional, o que eu compreendo perfeitamente e que faria sempre todo o sentido. Portanto, agradecendo ao Nuno Sequeira a disponibilidade e o ter podido esperar até ao momento para a sua intervenção, dou-lhe sem mais delongas a palavra. Nuno, a palavra é tua. Muito, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à CAP, na pessoa do engenheiro João Sobral, o convite que nos fez para estarmos presentes aqui neste webinar, e é com todo o prazer, e para além de prazer, também interesse em estar. Cumprimentar os colegas do painel e as restantes pessoas que estão a assistir, que neste momento são 146, que é um número bem significativo do interesse que estas matérias representam. Eu, basicamente, tendo havido um conjunto do diagnóstico, não falemos, mas de questões apontadas, concretas a resolver, ou desfios face a metas, há um conjunto deles que são estruturais e no fundo, que têm feito parte da nossa realidade desde que trabalhamos neste setor, praticamente desde o início das nossas vidas profissionais, sendo que alguns deles também estamos verdadeiramente empenhados em alterar, e alguns com resultados visíveis. Mas, de uma forma muito sintética, basicamente, relativamente ao papel da floresta, enquanto sequestrador de carbono, além de consumidor e sequestrador de carbono,
há três grandes caminhos. É ou aumentar a sua área, ou aumentar as produtividades por hectare, ou evitar que a sua área reduza. Basicamente, nós estamos muito focados e muito em sequência das fatalidades e da enormidade da área desvastada em 2017, que provocou uma transformação no país e no sistema de defesa da floresta contra incêndios, que deu lugar ao sistema de gestão integrada de fogos rurais, mas muito, muito, muito apostados na redução dos riscos, perigo de incêndio, mas também dos efeitos das pragas e doenças, e no aumento e ganhos de produtividade, aproveitando para referir, como penso que é de conhecimento de muitos, pelo menos dos colegas de painel, seguramente de quem nos esteja a ouvir, não sei se toda a gente terá conhecimento, mas encontram-se em fase final de discussão pública as portarias que revêem as metas para a área de eucalipto por PROF, que vai permitir entrar em vigor a bolsa de compensações previstas, que permitirá então arrancar e renaturalizar áreas de eucalipto de zonas menos produtivas para no fundo, fazer novas arborizações em zonas mais produtivas. É um mecanismo previsto no REJAR, que não tinha sido operacionalizado, e a breve prazo estará em funcionamento, o que penso que é uma boa notícia, no sentido de dar sequência à política que está definida de não aumentar a área, até reduzir a área, mas aumentar a sua produtividade. Nós enquanto ICNF, Autoridade Florestal Nacional, mas simultaneamente também Autoridade Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade, estamos muito dirigidos, e no que estas matérias respeita, do papel da floresta no sequestro de carbono, como eu já disse, na redução da área ardida, sobretudo através de uma melhor prevenção e preparação do território, na modificação de comportamentos. As campanhas de sensibilização mais fortes e dirigidas que existem têm dado resultados, no fundo, fazendo acentuar uma tendência que já tem bastantes anos na redução do número de ignições, o que permite depois uma ação mais eficaz dos meios de supressão que existem, e simultaneamente na valorização dos espaços florestais, porque temos perfeita consciência que ou há uma grande parte do território que gera rendimento para os seus proprietários, que lhes permita fazer uma gestão ativa mínima, ou caso contrário, não haverá nunca o orçamento público para fazer a gestão de combustíveis suficientes para ter um impacto significativo na redução do risco de incêndio para os povoamentos, mas também que minimize o risco para pessoas e bens. Simultaneamente, também na reutilização da madeira, nos produtos da madeira e nos produtos não linhosos da floresta, em todas as medidas de política nas quais participamos, e esta questão que o Nuno Calado referiu, por exemplo, dos pellets e a utilização da madeira para fins que não cumprem tanto estes objetivos. Naturalmente somos fortes defensores da utilização em cascata dos produtos florestais, de uma forma que não só deixem mais valor acrescentado ao país, mas que respondam de uma forma mais eficaz à necessidade de sequestro de carbono, e o mobiliário ou a construção em madeira é um exemplo, como por exemplo estamos envolvidos e participamos com a AIMP no Prémio da Arquitetura em Madeira, como uma forma também de estimular o uso da madeira numa forma que ela perdure, não seja queimada
e assegure o tão desejado sequestro de carbono, para além do valor acrescentado também que gera a atividade, seja da construção, seja do mobiliário, para a nossa economia. Também a questão da prevenção contra agentes bióticos é relevante, muito, muito relevante e muito importante, e continuamos fortemente empenhados nesse aspecto, seja na questão do controle do nemato da madeira do pinheiro, por exemplo, bem como de outras pragas e algumas doenças novas que têm vindo a surgir e que ameaçam espécies que até ao momento não estavam em grande risco, como é o caso da Xylella fastidiosa. Estamos com uma grande presença no território, obviamente com a DGAV e com os produtores florestais, para procurar conter essa doença. Portanto, um outro vetor de atuação, a prevenção contra os agentes bióticos. Também uma gestão florestal sustentável. Uma gestão florestal sustentável, todos nós sabemos o que é, mas é um caminho que é importante, como já foi dito aqui, reforçar, seja através de apoios, seja através da indução voluntária à adesão a esses mecanismos que comprovem perante quem consome os produtos linhosos e não linhosos vindos da floresta que esses bens são produzidos de uma forma sustentável, sem prejuízos para o ambiente e para a biodiversidade. Igualmente um aspecto muito, muito importante, mas menos falado para nós enquanto ICNF, é estarmos a praticar uma política de dados abertos. Tudo o que são dados públicos, tudo o que são dados produzidos, nós disponibilizamos, seja em formato alfanumérico, seja em formato vetorial. Temos um geoportal, o GeoRubos, em plena produção, o que penso que foi um passo significativo na disponibilização de informação, que permite também sermos mais escrutinados, as políticas públicas serem mais escrutinadas e podermos todos, organismos públicos, privados, organizações setoriais, fazerem os seus diagnósticos com dados mais corretos, sem que os dados estejam metidos em gavetas e só para acesso de alguns. Portanto, uma aposta também grande na divulgação e disponibilização pública dos dados. Agora, há uma coisa para nós muito clara relativamente ao aumento da área florestal, que obviamente estamos bem alinhados e com o objetivo do objetivo camisola amarela, mas também com uma profunda consciência que temos que reduzir o risco para o que temos, ou seja, temos que conseguir cuidar bem do que temos, e essa é uma enorme prioridade, porque nós estarmos apostados só em aumentar a área, sem garantir que a que temos não arde ou não gera os bens e serviços que todos desejamos, ou se vai degradando por fatores bióticos, estaríamos a resolver por um lado sem garantir os alicerces por outro. A questão também da sensibilização da sociedade para o papel da floresta, de que a floresta tem uma componente ligada com a conservação, ligada com a biodiversidade, mas uma componente muito importante também de produção de bens e serviços. É também um trabalho que estamos apostados em fazer, e sei que as organizações aqui presentes também, porque é um bias que vai cada vez ficando mais enraizado nas populações urbanas e que, por vezes, acaba por enviesar de uma forma desadequada as políticas públicas. Nós sabemos que apenas em 2003
2005 e 2017 as florestas não conseguiram compensar as emissões do setor do LULUCF, portanto, foram em anos de grandes incêndios que o carbono sequestrado não conseguiu compensar o que foi emitido pelos incêndios, portanto, dá bem a ideia da importância que é da resolução desta questão, não só ao nível português, mas até a nível mundial. Este ano foram batidos os recordes de emissões de carbono com origem em grandes incêndios, à escala global. Portanto, dá bem a ideia do problema que temos que resolver e estamos nós, enquanto ICNF e um conjunto das outras entidades que compõem o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, como sabemos, sob o chapéu coordenador da AGIF, empenhados em contribuir para que isso aconteça. Um aspecto que é eu pedia também que abreviasses. muito rápido, nós e a Navigator se calhar não gostará tanto de ouvir isto, mas internamente muito apostados, ou a CELPA, ou mesmo a CELPA, muito apostados na desmaterialização interna de processos, portanto estamos a reduzir enormemente o consumo de papel e isso também é um passo para a descarbonização. Obrigado, João, e obrigado para quem teve a paciência de me ouvir. Nós é que agradecemos ao ICNF e a ti em primeiro lugar. Antes de me despedir, queria agradecer a todos os intervenientes. A sessão já vai um bocadinho mais longa do que era suposto. Este formato do webinar também não é um formato que à partida preveja grande interação, portanto o objetivo não era esse. O objetivo deste webinário era ouvir intervenientes relevantes no domínio que abordámos e para poder partilhar com um público vasto, que chegou à roda de 150 pessoas ao longo deste período, o sentir e a ação destes intervenientes. Do lado da CAP, ressalta muito claramente que em matéria de política climática, seja na questão da neutralidade carbónica, seja noutros domínios, não basta ter uma ambição de campeão, é necessário ter um esforço de campeão. E muitas vezes aquilo que somos muito rápidos a aderir aos desafios em termos políticos e posicionamos-nos muito bem enquanto país na adesão a esses desafios, mas depois na sua execução lidamos com bastante menos entusiasmo e principalmente com algumas contradições nossas enquanto sociedade que nos limitam muito relativamente àquilo que podemos esperar atingir. Em matéria florestal era importante perceber que todas as ações que se tomam têm consequências sobre o rendimento da floresta, seja no sentido de acrescê-lo ou de diminuí-lo, e que há um ponto a partir do qual, de diminuição de valor acrescentado bruto gerado na produção florestal, a partir do qual não é possível esperar qualquer reação dos proprietários, dos produtores florestais, por manifesta incapacidade. Abordaremos estas questões, nomeadamente esta política florestal pura e dura, em sessões que temos programadas agora para o primeiro trimestre de 2022, uma dedicada à Estratégia Florestal Nacional e às suas ligações com a Estratégia Florestal Europeia, uma outra que vai ser a sequência desta, relativamente às ações de arborização e de rearborização que têm curso no país, e logo se verá o que faremos mais em 2022. Agradecer a todos os intervenientes e às organizações que representaram, agradecer a todos os assistentes que tiveram a paciência para nos acompanhar ao longo desta hora e 45 minutos, neste momento ainda são 140, mais os que possam acompanhar nas redes sociais. Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até breve, espero. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Obrigada a muito todos. obrigado. Deus. Boa tarde. Boa tarde.